Venda versus produção, a função produção e seu conceito. Olá, alunos! Hoje vamos fazer uma introdução ao estudo da produção e das operações e conhecer os seus principais conceitos. Desde a antiguidade, o homem produz bens e serviços. No início, a produção era praticamente agrícola e de alguns poucos produtos, como armas e utensílios domésticos. Principalmente na agricultura, logo foi percebido que fazia sentido produzir mais do que se sabe fazer bem e, em seguida, trocar esse excedente com os colegas. Essa forma de troca, sem dinheiro ser envolvido, é o que se chama de escambo. O escambo é a origem do comércio e das vendas. Hoje em dia, produção e vendas caminham juntas. É impossível pensar em produção sem vendas, a não ser no caso de uma agricultura de subsistência. Histórico da produção e da venda. Vamos fazer agora, rapidamente, uma linha do tempo da forma de produzir. Na antiguidade, um período que foi de mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo até 500 anos depois de Cristo, a produção era algo que acontecia dentro das famílias. Um pai de família e seus filhos faziam os produtos do começo até o fim, cuidando de todas as suas etapas. Posteriormente, na Idade Média, um período que vai de 500 até 1500 aproximadamente, já existiam as cidades e os artesãos. Nas cidades, os artesãos se reuniam no que era chamado de corporação de ofício, que era uma organização relativamente simples, mas que tinha alguns objetivos. Entre eles, garantir a transmissão do conhecimento, o que era feito com a utilização de aprendizes. Se preocupava também em defender os interesses daquele conjunto de artesãos, por exemplo, fixando preços, e também organizava a produção. Essa forma de produzir continuou até que em 1769 o escocês James Watt patenteou a máquina a vapor. Posteriormente, o próprio James Watt melhorou essa máquina e registrou novas patentes. A máquina a vapor foi imaginada e foi utilizada para substituir o trabalho humano ou animal. Inicialmente ela era utilizada nas minas de carvão para substituir o trabalho de tração que era feito por cavalos. Disso vem a expressão cavalo-vapor, que até hoje é utilizada como uma unidade para medir potência. Com o aparecimento da máquina a vapor e a possibilidade de colocar uma máquina no lugar de um animal ou de um ser humano para fazer um trabalho, estava aberto o caminho para o surgimento da Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, no século XVIII, houve o aparecimento das fábricas, com a utilização de máquinas que substituíam o trabalho humano, embora é claro que o trabalhador continuasse sendo necessário. Por causa das máquinas, o trabalho humano passou a ser muito mais padronizado, porque ele precisava se adaptar à forma repetitiva das máquinas trabalharem. Então, essa já é uma alteração na forma do homem trabalhar em função das máquinas. A Revolução Industrial não mudou somente a forma de trabalhar nas indústrias, na empresa. A Revolução Industrial também mudou até mesmo a paisagem urbana, porque as cidades passaram a contar com chaminés e poluição. Com a Revolução Industrial e o uso de máquinas, as quantidades produzidas aumentaram bastante e a velocidade da produção também. O próximo avanço na forma de produzir foi dado por Frederick Taylor já no século XX. Taylor estava preocupado com a questão da produtividade nas indústrias, nas fábricas que então já existiam, e resolveu atacar esse problema por meio do que ele chamou de administração científica, que era uma forma racional de aumentar a produtividade e a eficiência nas fábricas. Taylor procurou enfrentar o problema da produtividade por meio de, principalmente, 4 ferramentas. A primeira, a análise dos tempos. Ele se preocupou em verificar o tempo necessário para fazer cada tarefa e em reduzir esse tempo. Quanto menos tempo para fazer a mesma tarefa, melhor. O segundo aspecto que ele se preocupou foi a análise dos movimentos. Quanto menor a movimentação,